Vamos lá. Marcos, é o seguinte, eu vou dar um iniciozinho aqui para ensinar como é que você vai começar, né? Primeiro você vai vir no GitHub, eu vou lhe mandar o link aí, só para abrir a interface normal. É assim, né? Vai vir no GitHub, vai vir no link que eu lhe mandar, vai vir aqui nesse botãozinho verde Code. Você vai copiar esse link aqui. Aí você vai lá, vai criar sua pasta, etc, etc. Vai abrir sua pasta aqui. Espera aí. Bora abrir uma pasta aqui, né? Deixa eu criar uma pasta nova. Que era de trabalho. Nova pasta. Pode botar qualquer nome. Vou botar aqui academia. Aí vamos lá. Quando você tiver na pasta já, você vai vir aqui, apertar Ctrl Aspas para abrir o terminal, né? No VS Code. E vai. Deixa eu carregar aqui, meu notebook é meio lerdo. Você vai mandar aqui, ó. No caso, tem que ter o Git, né? O NPM, essas porra tudo aí. Acho que não precisa explicar. Tem que ter o Node instalado, NPM, etc. Aí, se estiver com tudo pronto aí já, você vai vir aqui e vai mandar, ó. Dar um zoom. Vai mandar git clone e vai colar o link. E vai clonar o projeto. Espera um pouquinho, né? Aí, você pode tanto vir aqui no terminal. Poxa. Pode tanto vir aqui no terminal e escrever cd e botar a pasta que ele criou ali, que o nome da pasta é projeto. Pode escrever só a primeira palavra e apertar tab, que ele já bota essa pasta aqui, ó. Projeto, webmark, não sei o que. Só que eu prefiro abrir pelo VS Code mesmo. Então eu venho aqui, agora que eu criei, eu venho abrir Open Folder aqui, né? Abrir pasta. E abro essa pasta que ele criou aqui. Selecionar a pasta. Pronto. Aí, agora que você clonou o projeto, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira mesmo, é iniciar o NPM. Né? Baixar as packages, né, que eu precisei para criar o projeto aí. Eu vou lhe explicar tudo, mas primeiro que você tem que fazer é vir aqui e mandar. Só precisa fazer isso aqui uma vez também, viu? Não se preocupe. Mas você faz isso aqui npm i. Aí ele vai instalar todos as bibliotecas, né, que eu precisei para fazer isso aqui. Espera um pouquinho aqui. Aumentada para cá. Pronto, aí ele terminou. Aí vamos lá, Marcos. Ó, nesse projeto aqui eu não usei nada muito complicado, não. O que eu usei foi HTML puro, normal, JavaScript puro, normal, CSS, etc. Só que eu não usei do método normal, né? Que é aquele, como foi do outro site da outra vez. Só HTML, JavaScript, CSS lá no front-end. Não tinha servidor. Nesse caso tem. Esse servidor, ele funciona assim. A gente pega o Node e cria um servidor que ele envia dados e recebe dados do navegador. O arquivo do servidor é esse aqui, ó. Tá na própria pasta do projeto já, index.js. Aqui, deixa eu dar uma escondida aqui. A gente vai usar o terminal agora, quando a gente for usar eu volto. Aqui é basicamente o script do servidor. Faz o servidor rodar. Nesse script, ignora essas partes aqui, depois eu lhe explico. Mas o que importa nesse script aqui é que a gente está usando o Express. O Express é ele que cria essa parte do servidor, né? Eu acho que você já deve saber disso. Mas é ele que cria o servidor, ele que deixa a gente escolher a porta, as rotas, etc. Aí vamos lá. No Express, eu disse que a gente está usando a pasta public como a pasta principal, digamos assim. Aí, aqui, ó, essa pasta public, a gente está usando ela como principal. Além disso, a gente está usando algumas bibliotecazinhas do próprio Express, essas duas aqui, para poder receber valores em JSON. Não sei se você sabe o que é JSON. JSON é tipo um objeto do JavaScript, só que é uma linguagem só para esses objetos, só para isso.
Aí isso aqui que diz que a gente está usando o JSON. Aí, agora a gente vai definir aqui as portas, né? O módulo, quando a gente puxa aqui, ó, require express, ele retorna um módulo. Esse módulo express, ele é uma função. Quando a gente executa essa função, a gente cria uma instância do aplicativo do Express, né? Por exemplo, se a gente quiser ter várias Express diferentes, várias Express fazendo coisas diferentes, né? Fazendo servidores diferentes, a gente só continua chamando a função Express e botando elas em outras variáveis, né? Nesse caso, a gente executou a função Express e puxou para a variável app. Aí depois que a gente fez isso, né, que a gente usou lá, falou a pasta pública é a nossa pasta principal, a gente está usando essas bibliotecazinhas aqui para mexer com o JSON, e agora a gente vai no aplicativo definir nossas rotas. A rota principal aqui, né, que é a barrinha, ela vai para esse arquivo aqui, ó, public/index.html. Esse aqui eu não mexi em nada mesmo, esse aqui é o próprio arquivo do, do projeto anterior, né? Vou até abrir aqui para lhe mostrar que eu posso abrir ele sem nem rodar o servidor. Cadê? Aqui, copiar caminho. Aqui, eu posso só abrir esse arquivo aqui que ele abre normalmente, né? Porque é só uma cópia mesmo do outro projeto. Aí, essa é a rota principal. Você vai ver uma coisa aqui que eu mudei, foi que eu adicionei uma nova opçãozinha aqui em cima, essa opção treino. Essa opçãozinha aqui treina é que vai para o novo aplicativo, né? Que a gente criou agora. Mas deixa eu voltar lá para o index, depois a gente mostra essa parte. Aí vamos lá. A gente criou a principal, que vai para o index.html, que é o mesmo projeto. A gente criou essas rotas aqui, ó. Login, registrar serviço. Vou lhe explicar aqui rapidinho que a rota ela tem vários tipos de rota. Por exemplo, quando você está requisitando só a página HTML, você está usando a rota do tipo GET. Tá vendo aqui? No caso, a gente está vindo aqui só para essa rota, a gente só quer chegar nessa rota. É uma rota do tipo GET. Quando você quer enviar o valor para o servidor, enviar qualquer valor, a gente usa uma rota do tipo POST. Entendeu? Aí vamos lá. No caso, me dei uma perdida aqui. Agora deixa eu dar uma lembrada. Eu acho que nenhuma dessas rotas aqui eu estou mandando outro arquivo HTML. A única rota que eu uso o arquivo HTML é essa aqui. Porque todas as outras são pegas no próprio public aqui, ó. Eu criei as páginas. Vamos lá. Nesse arquivo aqui, ó, treino. Nesse link, não, eu esqueci o nome. Nessa URL aqui. Eu posso acessar ela diretamente daqui. Ou não, né? No caso, esse aqui é só pelo servidor. Mas quando eu tiver com o servidor rodando, só de eu clicar aqui, ele já vai para o próprio arquivo que está aqui, ó, em pages, exercícios. E ele vai vir para essa aqui, ó, index.html. A primeira página que ele vem é para cá, quando ele está em treino. Só que como o servidor ainda não está funcionando, quando tiver rodando, eu explico. Aí vamos lá. A única rota que a gente está mandando no arquivo HTML é essa. Só por questão de semântica mesmo, né? Porque senão não teria como ver essa página principal. Mas as outras páginas, elas são todas sendo acessadas por aqui. Ó. Lembra que a gente falou que a gente está usando a pasta public com a nossa pasta principal, assim, entre aspas? Então, é basicamente isso. Qualquer link que a gente clicar aqui... Deixa eu iniciar o servidor aqui rapidão. Não me mande mensagem agora não. Tô ocupado. Pera aí, deixa eu desativar as notificações. Deixa eu iniciar o servidor aqui. Para a gente iniciar o servidor, você vai no terminal. Você vai escrever aqui, ó. Node. Ponto. Né? No caso, quando você estiver na pasta certa, já você vai escrever node. Ponto. Ele vai falar, ó, o servidor está rodando nesse link. Aí você abre esse link aí no navegador. Aí ele já está tudo aqui mesmo.
Eu sei que abriu, puxa. Aí vamos lá. Não, acho que não precisa de tantos assim, não. Vamos lá. Aqui também eu botei um zoom da porra. Todos esses links aqui, eles são do próprio arquivo que estava antes. Eu não mexi em nada, né? Aí, por exemplo, da outra vez eu tinha criado essas páginas e elas são outros arquivos. Aí, como eu disse que a gente está usando a pasta pública como principal, só de eu ter o link para esses arquivos aqui, eu não preciso criar uma rota nova, né? Só de clicar aqui, ele já abre o arquivo. O arquivo está aqui na pasta Pages. Alongamentos. Pior que eu nem lembro o nome desses negócios. Vamos abrir outro aqui. Por exemplo, importância. Não importa, acho que você entendeu, né? Esses três arquivos aqui são esses três arquivos que estão aqui. Alongamento, pode não sei o que, exercício reduz e não sei o que. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse importância do alongamento deve ser esse aqui. Alongamento, pode não sei o que. Entendeu? Eu não preciso criar necessariamente uma rota para ele, porque ele está na pasta public e o link daqui está indo para essa pasta public, né? E já indo direto para ele. Então não preciso criar uma rota nem nada não no Express. Só de eu ter feito isso aqui, dizendo que a gente está usando a pasta public como principal, já está funcionando. Aí vamos lá. Todas essas outras rotas aqui são rotas que não tem nada a ver com HTML. Essas rotas aqui são para receber ou enviar valores, né? Eu já ensinei aqui como é que inicia o servidor, aí vamos lá. Para a gente acessar a parte que eu criei agora, nessa pasta, nesse coisinho aqui, ó, treino. Deixa eu lhe mostrar como é que fica em tela cheia, né? Porque assim diminuindo fica meio estranho. Vai ficar assim, ó, fica bonitinho. Aqui, ó, você vem aqui em treino. Quando a gente clicar em treino, dá para ver ali embaixo, ó, ele tá falando, ó, localhost 3000 page exercícios, aqui embaixo. Bem aqui onde meu mouse está, não sei se dá para ver meu mouse, mas tem esse íconezinho aqui na direita, ele fala a rota, quando eu boto o mouse em cima. A rota é localhost, é o port, aí barra pages, né? Na pasta pages, barra exercícios. Nessa pasta aqui a gente tem um arquivo index.html. Ou seja, como a gente está indo para essa rota e não está dando nenhum arquivo que a gente quer usar, ele vai direto para esse index.html já. Só que vai acontecer uma coisa. Eu criei um script aqui chamado, deixa eu ver se eu utilizei ele aqui. Sim, check user. Esse script check user, ele vai ignora essa parte aqui por enquanto. Ele vai fazer o seguinte, ó. Se o usuário ainda não tiver logado, né? Ele vai criar aqui a variável usuário. Se o usuário ainda não tiver logado, a gente vai ser redirecionado para a parte de login. Se não, aí aqui é outra coisa já. Tem muita coisa a ver, né? Mas a parte importante desse script aqui, por enquanto, é essa aqui, ó. Se o usuário não tiver logado, vai mandar ele para a parte de login. Ou seja, como eu não estou realmente logado, a gente vai clicar aqui e vai para a parte de login. Aí. Foi exatamente o que aconteceu. Não vai dar para testar, né? Mas aqui, se você ver, a gente está na pasta de login, não no index.html. Se eu tentar ir para o index.html aqui, a gente é redirecionado automaticamente. Aí deu para ver dessa vez. A gente é redirecionado automaticamente para a página de login. Na parte de login, eu botei aqui já os valores de admin e senha, né? Só para deixar aí já. Mas antes da gente vir para cá, eu vou voltar porque eu tenho que explicar o banco de dados, né? O banco, ele ficou assim. Eu criei um arquivo, né? Um arquivo novo para ficar com o banco. Esse arquivo, tudo que eu for mexer com o banco, qualquer coisa que eu for mexer com o banco, eu faço nesse arquivo e exporto ele como uma classe, né? Aí, por exemplo, eu vou lhe mostrar aqui rapidinho, mas eu vou dar uma explicada antes. Eu tenho uma classe, né? Que é o meu banco. Essa classe, quando ela é construída, ela gera o banco, a estrutura do banco inteira já. E todos os métodos que eu vou utilizar, tipo fazer login, registrar usuário, pegar a lista de usuários, todos eles são tipo funções dessa classe. O arquivo do banco ele está aqui ó, em src lib, na pasta lib,
e o arquivo aqui, ó, SQLite. O banco que a gente está usando já, obviamente, né, tá aqui, ó, é o SQLite. E essa parte aqui eu não entendo muito disso aqui, porque eu só peguei copiado mesmo e não tô nem aí. Mas basicamente a gente requer o módulo do SQLite e tem essa função verbosa, que deve ser alguma coisa para executar um método dessa biblioteca. Mas o que importa é, a gente está requerindo o SQLite aqui e a gente está exportando aqui, ó. A gente está exportando uma classe e essa classe ela tem um construtor, ou seja, quando eu chegar lá no meu arquivo, aqui em index.html, lá em cima, aqui eu estou requisitando esse arquivo, esse SQLite aqui, o que ele está exportando é a própria classe, né? Aí quando chega aqui, ele é uma classe. Aí quando eu meto aqui, ó, db const, ou seja, a variável db, né, é igual a um novo SQLite, né, um novo banco de SQL desse que eu exportei aqui. Ou seja, quando eu digo novo, ele executa toda essa função aqui de constructor. O que essa função faz é basicamente aquilo que eu falei. Ele estrutura o banco inteiro já para a gente poder usar. Vamos lá. Essa parte aqui eu não entendo muito dessa parte do SQLite mesmo, não. Mas ele basicamente inicia o SQLite, né? Cria o banco de dados nessa parte aí. E aqui a gente começa a mandar os comandos. A gente usa essa função serialize aqui, porque tudo que é executado dentro dela vai ser executado de forma... Como é que eu posso explicar? Tipo, de forma serializada, né? Como diz a própria função. Por exemplo, esse aqui é o primeiro comando, ele vai ser executado primeiro. Esse aqui é o segundo, ele vai ser executado segundo, etc, etc. Porque esses comandos, eles são todos assíncronos, né? Eles executam quando, tipo... Eles executam... Tipo, o código não espera um terminar para executar o outro. Então, tipo, pode começar um, começa o outro, o segundo termina e o primeiro ainda está executando. Então, o primeiro executa depois do segundo, né? Pode dar problema. Por isso que a gente usa essa função serialize. Aí, vamos lá. O primeiro comando que a gente manda, né? A gente fala aqui, ó, db.run. E executa esse comando aqui. A gente vai criar uma tabela se ela não existir. E a gente está criando tabela usuários. Nessa tabela usuários, a gente tem esses valores. ID, que ele é um número, né? Integer. Ele é uma primary key, ou seja, é um número que é um valor que ele vai ser único para identificar, né? Vai ser único para cada pessoa, para cada valor dessa tabela. E ele é um valor de alto incremento, ou seja, cada valor novo que a gente criar, ele vai ser, por exemplo, a gente criou um usuário, a gente criou o primeiro usuário, o ID dele vai ser 1. A gente cria o segundo, o ID do segundo vai ser automaticamente 2, né? Cria o terceiro, automaticamente 3 e por aí vai. Aí a gente tem outros valores aqui, ó. A gente tem um valor, tipo, o tipo, né, desse usuário, que pode ser professor, administrador ou aluno. O e-mail, que é basicamente a parte do login, né? E a senha. Esses aqui são só os valores que eu coloquei no banco, porque eu não queria deixar muito complexo não, porque eu tava meio sem tempo. Mas, por exemplo, poderia ter peso, né? Que nem você mandou lá, poderia ter peso, altura, CPF, essas maluquices aí tudo. Mas para deixar a questão de deixar a parada simples, eu preferi só esses aqui mesmo. Deixa eu dar uma bugada aqui. Aí, essa parte aqui, ó, unique, e-mail e senha. Basicamente, essa funçãozinha unique diz que o e-mail e a senha não podem se repetir nessa tabela. Ou seja, não pode ter mais de um usuário com o mesmo e-mail. Ou mais nessa parte da senha aqui até ficou redundante, né? Porque podem ter vários usuários com a mesma senha. Mas o e-mail que é importante. Não pode ter mais de um usuário com o mesmo e-mail. O e-mail tem que ser único. Pronto, a gente criou a tabela de usuários. E deixando claro aqui, ó, mais uma vez, o tipo pode ser professor, aluno ou administrador, né? Opa, deixa quieto. Pode ser professor, aluno ou administrador. São esses os três tipos de usuário que a gente tem nesse projeto. Aí vamos lá, a gente vai pro próximo comando. Esse próximo comando aqui, ele basicamente cria o primeiro usuário que é o administrador, né? No caso, o que o administrador pode fazer é basicamente tudo. Ele pode fazer tudo. Ele só não pode
O nome dele só não aparece como aluno, né? Mas em questão de poder mexer de poder mexer no site inteiro, fazer todas as opções que você tem que fazer, ele pode, mas ele só não pode ser aluno. A gente cria o primeiro usuário aqui, que é o administrador. Aí ele é do tipo. Primeiro valor é tipo. Primeiro valor aqui. Eita, deu uma bugada, ó. A gente vai inserir ou ignorar em usuários esses valores aqui, ó. Os valores tipo, e-mail e senha. Aí os valores que a gente está inserindo o tipo é administrador, né? Admin. O e-mail é admin e a senha é senha. Aí a gente basicamente criou o nosso usuário administrador, né? O primeiro usuário do banco. E aí vamos lá. O segundo comando aqui é criando a tabela de treinos. Tem muito o que falar não, né? Basicamente a mesma coisa. Os valores ID são a mesma coisa, eles são auto-incremento. Aí tem o nome do treino e o tipo do treino, né? O nome sendo o nome do treino, tipo musculação não, tipo deixa eu pensar num treino aqui, abdominal, esse tipo de coisa, né? Push-up e o nome sendo isso, né? Abdominal, push-up, não sei o quê. E o tipo seria os grupos musculares, né? Que você me mandou. Dorsal, bíceps, tríceps, essas porra aí. A gente criou a tabela de treinos e tem a terceira tabela aqui, que é basicamente a tabela mais importante desse banco, que talvez você não entenda muito bem, né? Mas a gente precisa de uma tabela de relacionamento. Porque como vários alunos podem ter vários treinos, né? Não é um aluno tem um treino, um aluno tem, etc, né? Não é assim. Um aluno pode ter vários treinos, então a gente precisa de uma tabela de relação, né? Essa tabela de relação ela faz o seguinte: ela vai salvar o ID do treino e o ID do aluno. É só isso que ela salva. E a data que esse treino foi feito, né? Aí, por exemplo, quando a gente quer saber os treinos de um aluno em específico, a gente pega o ID dele e pesquisa na tabela de relacionamento e ela só vai retornar todos os treinos que tiverem o ID do aluno, né? O mesmo ID do aluno. Nesse caso aqui, o ID do aluno pode se repetir várias vezes, né? Como um aluno pode fazer vários treinos e etc. Aí vamos lá. Aí a gente terminou a parte do construtor, né? Vou explicar de novo aqui. Quando a gente manda a função aqui, SQLite, a gente está requerindo a classe inteira, isso aqui tudo. A gente está requerindo para a variável aqui, ó. A gente está requerindo para essa variável, SQLite DB. Tudo isso a gente está requerindo. Aí essa parte aqui que a gente manda, ó, new SQLite, é basicamente essa parte do construtor. A gente executa todo esse código, pronto. Aí todos os valores da classe vão vir para a variável DB. Agora que os valores estão aqui, as funções que a gente criar vão estar acessíveis nesse DB. E essas funções são quais? São essas aqui, ó. São essa função getUser, userDoneExercise. São várias funções. Se você quiser explicar cada uma, pode explicar, né? Eu vou explicar para você, mas fica meio muita coisa para falar. Mas se você quiser dar um migué lá e falar, ó, professor, esses são os métodos que eu usei para mexer no banco. Tá bom, de bom tamanho. Acho que ele não vai cobrar isso não. Mas eu vou lhe explicar. O primeiro método aqui, né, a primeira função é essa função getUser. GetUser, né, no plural. Ela basicamente retorna todos os usuários do banco. Todos, sem exceção. E para executar essa função, eu vou dar uma explicadinha aqui só uma vez, eu não vou explicar nos outros, porque isso aqui pode ser algo que você não entende, né? JavaScript, etc. Mas é essa questão aqui da promessa. Espera aí, vamos lá. A promessa, ela é o seguinte. Quando a gente está mexendo com códigos assíncronos, né? Códigos que não executam ao mesmo tempo que o código que a gente está mexendo, fica meio complicado a gente mexer, tipo, fazer coisas no. Meio complicado a gente integrar um código com outro, né? Para isso que a gente usa as promessas. A promessa ela faz basicamente o seguinte, ó. Ele fala, ó, eu tô criando uma promessa
E essa promessa, ela recebe essa função aqui, ó. Essa função não tem nome, né? É uma funçãozinha só para receber mesmo aí na promessa. E essa função, ela recebe dois parâmetros. Resolve, né? Resolver, e reject, rejeitar. Aí vamos lá. A gente fala para promessa, só a promessa. Você vai executar esse código aqui. Aí você executou esse código. Quando esse código terminar de ser executado, você vai ou resolver, né? Ou aceitar esse código, ou você vai rejeitar. Rejeitando, ele dá um erro, né? Dá para imaginar, ele dá um erro, ele joga um erro no código. E resolvendo, ele continua o código normal. Aí eu vou lhe mostrar aqui um exemplo que eu usei para, né, usando uma promessa. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Get alunos. Essa aqui é a get. Eu tenho essa função aqui também, get alunos. Essa get alunos faz basicamente a mesma coisa do get user, só que ela fala, ó, eu quero qualquer usuário da tabela usuários em que o tipo dele seja igual a aluno. Né? Então ele pega todos os valores da tabela usuário em que o tipo é aluno. Mas aí vamos lá, né? O código é basicamente o mesmo. A única coisa que mudou foi essa parte do código aqui. O resto é tudo igual. Essa parte foi adicionada, o resto é tudo igual. Aí vamos lá, eu criei o método aqui, né? A gente vai utilizar aqui na rota, getAlunos. O que a gente está fazendo é o seguinte: como ele retorna a promessa, a gente tem que, no código que a gente está mexendo, a gente tem que esperar, né? Await, que é basicamente a tradução é esperar. Você vai esperar esse código aqui terminar de ser executado para continuar o código que a gente está mexendo, né? Ou seja, como ele resolve, como a gente pega a lista aqui, né? E quando ele termina de pegar a lista, ele resolve, ou seja, retorna esse valor lista para a função que a gente estava mexendo, né? Então é basicamente isso. Tá falando, ó, espere eu pegar todos os alunos, e quando eu pegar todos os alunos, eu vou resolver a lista, né? Quando eu pegar todos os alunos aqui, lista, eu vou devolver para outra função o valor lista, resolve lista. Ou seja, users, essa variável aqui, ó, que eu criei, let users, é basicamente essa lista aqui que eu peguei, entendeu? Aí agora que a gente conseguiu salvar esse valor numa variável, eu continuo meu código, mas aí eu explico depois porque essa parte aqui é meio mais diferente. Mais uma coisa importante é que a gente só consegue usar o await, a gente só consegue usar o await em funções que tem essa palavrinha reservada aqui na frente. Tipo, essa aqui é a minha função, né? Se eu só tivesse essa função, eu não conseguiria usar o await, tanto que se eu apagar aqui, acho que ele vai até mostrar um erro. Fala aqui, ó, a expressão await só pode ser usada dentro de uma função assíncrona. Ou seja, se eu não tivesse essa habilidade de poder escrever assíncrono aqui e usar, eu teria que usar outra forma que eu ainda vou lhe mostrar, né? Porque eu usei essa outra forma. Mas por enquanto é só isso. A gente só pode usar a partezinha dessa await quando a gente tiver numa função assíncrona. Mas aí vamos lá, vamos voltar para os outros métodos. Get users, acho que você deve ter entendido. Aí user done exercise, né? O usuário fez o exercício. Esse método, essa funçãozinha, tem um parâmetro chamado exercício, que é basicamente o exercício que a pessoa fez está sendo recebido nessa função. Quando a gente estiver lá na parte do HTML, você vai entender mais essa parte aqui. Eu também posso até voltar, né, para explicar. Mas aí vamos lá. Basicamente a gente tem lá a parte da promessa de novo, normal, você deve ter entendido. E a gente executa o código, ó. Insira ou ignore em relacionamento aluno-treino os valores id aluno, id treino e data. E os valores que a gente está inserindo esse objeto exercise aqui, né? O exercício, treino. O treino. Desse treino eu quero o ID do usuário. Desse treino eu quero o ID do próprio treino, né? Do próprio exercício. E desse treino eu quero o valor date, né? A data que esse exercício foi feito.
Aí vamos lá. Aí a mesma coisa, né? Se tiver dado certo, você vai enviar, vai resolver. Quer dizer, se tiver dado erro, ele vai resolver erro. Tipo, isso aqui é porque eu utilizo isso aqui em outro lugar. Deixa eu ir para essa rota aqui, ó. O usuário fez exercício, cadê? Aqui, user done exercise. No caso, eu só vou poder te mostrar isso aqui no HTML. Mas é basicamente o seguinte, ó. Eu estou retornando essa arrayzinha aqui. Deixa eu tentar mostrar de um jeito melhor. Vou separar essa parte do resolve aqui. Ignora essa parte do resolve. Foque só na lista aqui. A lista ela tem dois valores. O primeiro, que é erro. O segundo. E vamos lá. Essa lista aqui, ela tem o primeiro valor, né? Que é basicamente se o que a gente está fazendo deu certo ou não. E a mensagem, né? Nesse caso aqui, se der erro, a gente vai falar, ó, deu erro, né? O status da requisição que a gente fez que foi erro. E a mensagem foi essa aqui, ó. Deu erro ao verificar o registro e vai mostrar o erro que deu. Acho que você entendeu, né? Aí aqui embaixo tem a mesma coisa, só que ao contrário. Ignora a parte do resolve de novo. E a gente tem aqui a lista. Ó. O primeiro valor da lista é sucesso. O segundo valor da lista é a mensagem. Vamos lá. O primeiro valor é o que aconteceu, né? Deu sucesso, a gente conseguiu fazer a requisição. E a mensagem. Exercício, o tipo do exercício foi adicionado ao histórico do usuário. Quando eu for para o HTML, eu vou explicar melhor essa parte. Mas vamos lá. Próximo método aqui, getUser, né? Nesse caso aqui é pegar um usuário em específico. Esse método getUser no singular, né? Não tem o S, que nem tem esse aqui. Esse aqui é no plural. Ele recebe um objeto usuário. Ele fala, ó, selecione qualquer coisa da tabela usuários aonde o ID foi igual o ID do usuário que a gente está passando. É basicamente isso. Ele retorna um usuário. Aí o próximo exercise é a mesma coisa. Ó, selecione qualquer coisa da tabela relacionamento aluno, treino aluno, onde o ID do aluno for igual ao ID do aluno que eu estou passando. Isso aqui é basicamente para a gente pegar todos os exercícios, todos os treinos, né, todos os exercícios que o aluno fez, esse método. A gente vai para o próximo. Get exercise, né? Pegar o treino em específico, né, não está no plural. Esse aqui, ele é basicamente o seguinte: tem a tabela de relacionamento, e essa tabela vai ter, eu já expliquei, né? Vai ter o ID do aluno e o ID do treino. Para a gente poder ler, saber qual é esse treino, né? A gente iria usar, tipo, por exemplo, eu quero saber todos os treinos que João fez. Aí eu iria passar aqui na Get Exercises no plural, e o usuário seria João, né? João tem o ID 2, por exemplo. Aí nessa tabela aqui, relacionamento aluno-treino, teriam vários valores, onde João, do ID 2, né? João tem ID 2, aí teria lá vários valores onde o ID do aluno é 2 e vários IDs diferentes com exercícios diferentes. Aí, para eu saber que exercícios são esses só pelo ID, eu teria que fazer a requisição de novo para o banco, falando, ó, eu quero saber, selecione qualquer coisa da tabela treinos, onde o ID desse treino seja igual ao o ID do exercício que João fez. Por exemplo, tá lá na lista de João. ID aluno 2, ID treino 5. ID aluno 2, ID treino 10. ID aluno 2, ID treino 3. Né? Aí a gente iria pesquisar no banco qual é o treino com ID 3. Sei lá, musculação. Qual é o treino com ID 5? Levantamento de peso. Tanto faz. Acho que você deve ter entendido. Aí vamos para a próxima. Essa função que eu já falei, né? Para pegar só os alunos. Essa aqui é bem especificazinha, né? Só porque eu precisava de uma função para pegar só os nomes os tipos musculares, né? Aí essa função aqui, ó, Get Exercise Group. Ela vai selecionar
apenas o tipo, né? Apenas os tipos de musculação, o tipo do treino, da tabela treino, e vai agrupar esse treino. Ou seja, se tiver se tiver vários treinos com um tipo só, por exemplo, vários dorsais, vários é, abdominais, tem vários treinos, né? Então, lá, dorsal, só de exemplo, eu não entendo muito dessa parada. Dorsal, levantamento de peso. Dorsal, leg press. Dorsal, inclinação de alguma porra. Aí tem um bocado de dorsal, né? Em vez de ele pegar, tipo, se eu não tivesse essa parte aqui, group by, né? Group by tipo. Se eu não tivesse essa parte do código, ele ia me devolver dorsal, 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 peitoral, peitoral, peitoral. Mas como eu tenho ele aqui, ele só me retorna um de cada. Dorsal, peitoral. Acho que deu pra entender, né? Só os nomes dos tipos musculares. Aí, lista de exercise. Get exercise list. Ele basicamente, esse aqui é para quando a gente for escolher qual o exercício que o aluno fez, né? Basicamente isso aqui. Ele selecione qualquer coisa da tabela treinos. Ele vai retornar todos os exercícios que a gente pode registrar em um aluno. Aqui é a função de registrar, né? Registrar o usuário, recebe o valor usuário, aí a gente tem vários comandos aqui, essa parte é mais complexazinha. Mas vamos lá, parte por parte. Primeiro, quando a gente passa um usuário, o que a gente faz é o seguinte, ó. Selecione qualquer coisa da tabela usuários, onde o e-mail for igual ao e-mail que eu passei. E, nesse caso aqui, se der erro, né? Vai fazer essa parte aí. Mas se não der erro, se ele encontrar alguma linha, né? Se ele encontrar algum valor dessa pesquisa aqui, então é porque já existe um usuário com esse mesmo e-mail. Então ele não pode ser registrado um usuário com esse mesmo e-mail. Se não, se essa linha aqui não foi encontrada, ele cai nesse else. Se ele não foi encontrado, então a gente registra. Insira ou ignore em usuários os valores tipo, e-mail e senha. Que vai ser, os valores vão ser o tipo do usuário que a gente está passando, o e-mail do usuário que a gente está passando e a senha do usuário que a gente está passando, basicamente. Aí tem registra exercise, né? Que é a mesma coisa de você registrar aqui, só que para tabela exercício. Que eu não sei se você me pediu, acho que eu devo ter entendido errado. Mas basicamente a gente pode adicionar novos exercícios ao banco, né? A gente pode criar, sei lá, se amanhã inventarem um exercício novo para fortalecimento de mão. Aí você iria lá criar o tipo, né? Mãos e o nome do exercício. Fortalecimento, pegada, alguma parada assim. Só um exemplo mesmo. Bem bizarro mesmo que eu peguei aqui, mas acho que você deve ter entendido. Aí a gente tem a função login, né? Que é essa primeira, nessa própria página que a gente já está usando ela. Que eu vou te explicar como eu vou usar, mas ela é simples. Ó, é assim que a gente faz o login. A gente passa um usuário para o método login e a gente faz a pesquisa. Ó, eu quero que você encontre, né? Eu quero que você ache na tabela usuários aonde tem um usuário com o e-mail que eu passei e a senha que eu passei. Aí aqui, o primeiro se der erro. Se não der erro, se eu encontrar alguma coisa, ele fala, ó, deu sucesso, encontrei. E manda a linha que ele encontrou, né? Se não, né, cai no else aqui, ele vai falar, erro, o usuário que você mandou não existe ou a senha está incorreta. Né? Bem simples. E essa função resetar aqui que eu fiz só pra... Eu acabei nem usando ela, mas eu deixei só pra... Porque com preguiça de apagar. Mas se você quiser apagar e nem explicar ela, tudo bem. Mas ela basicamente é um código do próprio SQL, é mais complexadinha do que as outras. Mas ela basicamente seleciona, ó, selecione o nome de todas as tabelas. E para cada tabela, né? Ele retorna aqui as tabelas. Para cada tabela, eu quero que você drope essa tabela se ela existir, né? Basicamente isso. Você não precisa, se você quiser apagar e nem falar sobre isso aqui, você apaga. Eu não usei em lugar nenhum. Mas aí vamos lá. A gente está aqui no login, né? Na página de login, como eu expliquei, né? Deixa eu até voltar aqui.
Como eu expliquei, quando a gente vem aqui para a página de treinos, ele manda a gente para essa página aqui, ó, index.html, e entra naquele arquivo lá JavaScript que manda a gente pro login se a gente já não tiver logado. Deixa eu até abrir ele aqui. Check user. Aí vamos lá. Ó, o que acontece quando a gente loga, né? Para o navegador entender que a gente está logado. Porque, por exemplo, se a gente fizer a requisição e não salvar o valor do login, a gente fizer a requisição e não salvar o valor do login, basicamente na próxima vez que a gente reiniciar a página, a gente não vai estar mais logado. Então a gente tem que dar um jeito de salvar salvar esse valor que está no banco no navegador. Como a gente faz isso? Deixa eu abrir aqui o script de login. Vamos lá. Esse login é um form, né? Esse form tem dois inputs aqui, o input, o input e-mail e o input senha. Deixa eu abrir ele aqui para você ver. Aqui, ó, ele é um form. E esse form, ele tem o ID login form e ele tem os valores aqui. Tem o input e-mail, input tipo e-mail, input tipo senha e input que é o botão aqui, basicamente. Aí vamos lá. Cadê login? Quando a gente está nesse arquivo JavaScript aqui, a gente está falando, ó, eu estou dizendo que o form é o objeto de HTML que tem o ID login form. E quando eu estou adicionando um observador do HTML para quando esse form ele for enviado, eu vou executar essa função aqui. Quando ele for enviado, eu vou executar essa função, login handler. Essa login handler ela faz o seguinte: a primeira coisa que ela faz é prevenir que o evento faça o que ele deveria fazer, né? Porque a ação normalmente que um form faz é reiniciar a página. E eu não queria que ele reiniciasse a página, porque eu tenho que testar se o login existe, se deu certo ou não, né? Mas basicamente a primeira coisa que a gente faz aqui é falar, ó, você não vai fazer o que o form não vai fazer o que o form deveria fazer, ele só vai ficar quieto. Vamos lá. Passando essa parte, a gente vai falar, ó, a variável data é igual a um novo URL search param dos valores desse form. Essa parte aqui é meio complexa. Você pode dizer que copiou de qualquer canto e não precisa nem explicar. Mas eu vou lhe explicar. Essa parte aqui, new form data, a gente está pegando todos os valores desse form e retornando como... Eu não entendo muito disso aqui, eu nunca usei muito isso aqui. Mas basicamente a gente tá pegando todos os valores do form, só que não é de uma forma legível, né? Não é de uma forma que o código consiga interpretar. Então, a gente, depois de pegar esses valores do form, acabei tirando aqui, depois de pegar esses valores do form, a gente joga esses valores que foram tratados no form data no URL search param. Que esse tipo de dado aqui já é mais legível pro código. Aí vamos lá. Lembra que eu falei do async await? Aqui tá ele de novo. A gente está usando a função fetch, que é basicamente fazer a requisição, né, pro servidor. Eu tô falando, ó, a variável rec, que é a abreviação de requisição, a variável rec é igual a função fetch, ou seja, faça a requisição na URL barra login. Essa requisição vai ser do método post. E os valores que eu quero passar são esses aqui, ó. E são os valores que estão no form. Ou seja, data. Aí vamos lá pro login. Lá para essa rota. Na rota barra login. Cadê? Barra login aqui. Barra login vai receber esses valores, né? Usuário igual a recbody, ou seja, o corpo da requisição. Esse recbody aqui vai ser basicamente esse valor data, né? Que é os valores do form. Vou até lhe mostrar aqui, só para lhe mostrar mesmo. Deixa eu botar aqui, ó. Vou logar esse user aqui quando eu fizer login. Log. Pronto. Toda vez que você for mexer em qualquer coisa do servidor, você tem que reiniciar o servidor. Pelo menos do jeito que eu tô fazendo. Não tem como não precisar fazer isso, mas é irrelevante. Só ia ser mais coisa pra você explicar, então eu preferi fazer assim mesmo. Mas aí vamos lá. Eu vou tirar aqui.
Deixa eu escrever alguma outra coisa. Por exemplo, Marcos. E quando eu clicar em entrar aqui, vai dar esse erro aqui, mas sem problema, isso é parte do HTML. Mas ó, tá aqui, ó. Eu quero que você logue o usuário que eu recebi. O usuário que eu recebi tem e-mail Marcos, né? Exatamente o mesmo e-mail que eu escrevi aqui. E a senha, que é a mesma senha que está escrita aqui. Ou seja, essa variável user aqui, que é igual a recbody, é basicamente essa variável data, né? Só que ela foi enviada para o servidor e a gente está lendo ela no servidor, não no navegador. Aí vamos lá. A requisição vai ser igual a isso aí. O problema é que essa requisição ela não é recebida de um formato legível, né? Mas antes de explicar isso aí, eu vou voltar para cá. Vamos lá. Quando eu fiz a requisição, deixa eu apagar aqui para não me perder. Quando eu fiz a requisição, eu disse que a variável user é igual ao corpo da requisição que eu fiz. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó, a variável login é igual a eu estou fazendo a pesquisa no banco de dados, né, usando o método login. Ou seja, esse usuário aqui que eu peguei, né, do navegador, que foi enviado pelo navegador, eu estou pegando ele e pesquisando na função login do banco de dados, né? A gente está vindo para essa função aqui, cadê? Aqui. Tá vendo aqui o parâmetro user? Esse parâmetro user é basicamente esse parâmetro que a gente está passando aqui, ó, user. Ele não precisa necessariamente desse nome. Ele poderia ser, por exemplo, sei lá, pessoa, né? Porque eu já vi gente se confundindo, porque o mesmo nome que eu usei aqui no parâmetro é o mesmo nome da variável que eu criei aqui. Mas o nome da variável pode ser qualquer coisa. Não precisa necessariamente ser o mesmo valor do parâmetro. Mas aí, basicamente, ó, essa variável pessoa aqui que a gente pegou, tá jogando no banco de dados e tá fazendo a pesquisa. Aí vamos lá. Ó, vamos ler aqui de novo, né? Eu sei que eu já li, mas vamos lá. Ele vai interpretar, essa função vai interpretar assim. Selecione qualquer coisa da tabela usuários aonde o e-mail for, e essa parte aqui vai ser trocada por e-mail que a gente está passando. O e-mail for igual a Marcos e a senha for igual, e a senha, que essa parte aqui vai ser trocada pela que está aqui, e a senha for igual a senha, que nem está escrito aqui embaixo. Espero que você tenha entendido. Aí quando ele fizer a requisição, ele usa uma função do próprio Express para falar, ó, esse valor aqui, ele é do tipo JavaScript, né? Ele é uma lista, um objeto, alguma coisa assim. E esses valores, para mandar na rota, eles precisam ser tratados de uma maneira diferente. Então, para isso que serve essa função aqui. Basicamente fala, ó, requisição e eu esqueci o que esse valor significa. Eu lembrei. Esses valores aqui são requisição, né? E esse res aqui é a abreviação de resposta, response. Então ele fala, ó, a resposta vai ser um valor JSON, que é esse valor aqui. Aí ele vai transformar esse valor JSON em um valor legível pelo código e vai mandar para a rota. Aí vamos lá. Digamos, nesse caso deu erro, né? Porque Marcos não é um e-mail que está no banco. Ou seja, o que aconteceu? Vamos vir aqui no SQLite. A opção entrou, fez a pesquisa por um e-mail de Marcos, só que Marcos não existe. Ou seja, ele não entrou aqui em sucesso. Ele entrou aqui, ó, no erro. Quando ele entrou aqui, ele deu aquela lista lá que tem dois valores, né? Erro e a mensagem do erro. E enviou, pegou essa mensagem, veio para cá para a variável login e foi enviada pro navegador de volta. Aí vamos lá. Enviada para o navegador de volta, a gente faz o seguinte, ó. Quando a gente faz a requisição, né? Eu fiz a requisição aqui. Ela vem de um formato que não é legível. Então a gente precisa transformar essa requisição de volta em um valor legível, né? Que nem a gente fez aqui. res.json, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai criar, ó, a variável resultado, né? Result é igual a espere
né? Acho que você deve ter entendido a lógica desse espere. A variável result é igual a requisição ponto JSON, que ele vai basicamente pegar a requisição e transformar no valor legível para o código, de volta. Aí vamos lá. Lembra que aqui são dois valores, é uma lista com dois valores, né? Sucesso, o primeiro valor sendo sucesso ou erro, e o segundo a mensagem. A gente vai usar esses valores aqui agora. O resultado, como ele tem dois valores, o primeiro sendo o status, né? A gente vai fazer, ó. Se o resultado em zero, ou seja, se o status for igual a erro, né? Se esse primeiro valor aqui for igual a erro, você vai fazer o seguinte: você vai retornar, ou seja, parar essa função aqui que a gente está mexendo agora, aonde a gente está, e vai mandar um alerta, que é basicamente a mensagem, o result na segunda posição, né? Segunda posição. É um aqui, mas você entende que é a segunda posição. E ele vai falar, ó. A mensagem, né, que vai dar no alerta é essa mensagem aqui. Usuário, tananã, e-mail, não existe ou sem sair correta. Só para demonstrar, vou mandar aqui de novo. Tá aqui, ó. Usuário Marcos não existe ou sim correto. Exatamente como tá lá. Mas, deixa eu reiniciar a página que tu precisa escrever. Caso dê certo, o que acontece é o seguinte. É sucesso e ele devolve pra gente o primeiro valor é sucesso e ele devolve pra gente o usuário que tá fazendo login. Vamos lá. Se conseguir passar daqui, se o primeiro valor de resultado não for erro, ele consegue passar e vir para essa parte do código. Aí o que acontece aqui? Basicamente, a gente vai pegar esse valor, né, que foi retornado do servidor, o valor do usuário que fez login, vamos transformar ele num texto, né, num string, e a gente vai salvar ele no navegador, usando essa função aqui, ó, local storage.setItem user. Ou seja, a gente pega o usuário que está no banco, joga para o navegador e salva no navegador. Agora que isso aqui está salvo no navegador, vamos voltar lá naquela função, naquele arquivozinho check user. Nessa parte aqui, ó. Agora que o usuário está salvo no navegador, ele vai fazer o seguinte. Ele vai dizer, ó, a variável user exist é igual a pesquisa aí no local storage o valor get item user, né? Do mesmo jeito que está aqui. Só que aqui é set item. Lá é get. Aqui é setar valor e lá é pegar valor. A gente está pegando o valor user e falando, ó. Se o valor tiver salvo no local storage, então ele não vai entrar aqui, porque aqui é se não tiver. Se não tiver, ele manda para o login. Se o valor tiver salvo no local storage, ele entra em outra pesquisa. Se o valor, se esse valor for do tipo aluno, então ele vai ser mandado para outra rota, né? Essa rota eu explico depois, mas basicamente se o usuário for aluno, ele vai ser mandado para outra rota. Aí vamos lá. A gente salvando o usuário no navegador, né? A gente precisa de uma função para deslogar depois. Então eu vou explicar logo isso, depois eu vou pro resto do código, pro resto do projeto. Basicamente a gente pega esse usuário que veio do banco, salva ele no local storage, né? Salva ele no navegador. E para a gente deslogar, a gente basicamente pega esse mesmo valor que está no local storage e apaga o valor dele, né? Aqui eu tô falando, ó. No local storage, o valor user vai ser igual a. Aqui, só para explicar. No local storage, você vai dizer que o valor user, né? É isso aqui. É igual a esse valor que está aqui embaixo. Shift Tab. O valor user vai ser igual a o texto do resultado que veio do banco, né? E para deslogar, a gente faz basicamente a mesma coisa. A gente fala, ó, no local storage, o valor user vai ser igual a nada. Um texto vazio. Porque aí ele vai ser interpretado aqui como não existente, né?
É basicamente isso. A gente diz que o usuário foi apagado do local storage e envia ele para o login de volta. É basicamente isso que a função de deslogar faz. Aí vamos lá. Mas aí voltando para cá, né? A gente salvou o usuário no navegador e agora a gente vai redirecionar a página que o usuário tá para a página principal. Ou seja, basicamente ele vai vir para essa página aqui, ó. A gente tá na página login. Quando a gente clicar em entrar e der certo, a gente vai para a página index.html. A gente carregar. Aí, agora que deu certo, né? Agora que o usuário realmente está logado, ele não vai ser mais redirecionado para a página de login, né? A gente está logado como administrador. Então a gente tem, como a gente está logado como administrador, a gente tem algumas opções aqui, né? A gente tem os alunos, essa parte eu explico depois. E a gente tem as funções aqui do administrador e do professor, né? Que é registrar novo. O HTML está aqui, você pode dar uma olhada. Eu não vou ficar explicando muito HTML, não. O que eu vou explicar mais sobre o HTML assim é que eu usei. Tudo que eu precisava fazer requisição, eu usei form. Tudo, tudo, tudo. Mas aí vamos lá. Eu não vou para essa parte de aluno agora, eu vou para a parte de registrar novo. Esse registrar novo aqui são dois botões, né? Dois links, na verdade. Um link que vai para novo exercício.html e outro link que vai para novo usuário.html. Vamos para o vamos pro novo usuário primeiro, que eu tenho uma coisa para falar aqui. Quando o usuário é quando o usuário é um administrador, essa opção aqui fica visível. Quando ele é um professor, essa opção não fica visível. O professor só consegue adicionar alunos, só. O administrador consegue adicionar tanto professores quanto alunos. Por exemplo, vamos criar um professor aqui. Vou criar esse aqui, que é o meu e-mail mesmo. Sim. E esse usuário vai ser professor. Registrei. Agora eu vou sair e entrar como esse usuário que eu acabei de criar. Entrei. Tá vendo que eu entrei? A tela é basicamente a mesma do administrador, só que quando eu vier registrar um usuário novo, a opção de escolher se é aluno ou professor não aparece. Eu só posso, como professor, eu só posso adicionar alunos, só. Aí, Marcos, você vai perceber que já tem uns valores no banco, né? Vou voltar aqui para o index.js para ele explicar. Esses valores, primeiro de usuário, né? Esses valores de usuário, eu salvei todos numa listazinha aqui, criei uma listazinha com vários objetos de usuário, né? Aluno, tipo aluno, Java não sei o que, etc. Eu criei vários objetozinhos aí e adicionei aqui. E eu falei, ó, para cada valor dessa lista, eu quero que você registre no banco de dados esses valores, tipo, e-mail e senha. E a mesma coisa para os exercícios. Eu criei vários valores de exercício aqui. E falei, para cada exercício, você vai registrar o exercício no banco de dados, os valores tipo e nome. Pronto. Aí essa parte aqui é basicamente os usuários que estão aqui, ó. Por exemplo, Magnólio é o primeiro usuário que está aqui, ó. Magnólio. Mas como eu falei, né? Como essa parada é assíncrona, você pode ver que o primeiro é Magnólio, mas o segundo, que era para ser Constant, tá como Abner, né? Tá bem aleatório. Ou seja, ele faz as coisas na própria ordem dele. Mas aí, vamos lá. A gente acabou de registrar um usuário aqui, né? Eu expliquei como foi. Vem aqui, bota o nome, bota a senha, escolhe o tipo, se for administrador. Aí agora a gente vai registrar um novo exercício. Digamos, vamos dar um exemplo aqui. Chegou É o mesmo exemplo que eu falei, né? A gente pode. Vamos. Agora vai ter musculação de mãos, né? No caso seria aperto e solta, um exercício. Por exemplo, quando a gente clica aqui em grupo muscular, ele já dá essas opções aqui, ó, bíceps, deltoide, essas opções aí, ele já dá no próprio HTML. Eu vou até lhe mostrar aqui como é que se faz isso. Novo exercício. Aqui, ó, novo exercício, ele é um form, né? Essa parte toda aqui é um form.
E essa parte aqui, o grupo muscular aqui, ó. Grupo muscular, ele tem esse valor aqui, ó, data list, que todos os valores que eu botar nessa data list aqui vão aparecer aqui dentro. Todos, tá vendo? Só que você me pergunta, cadê esses valores, Luiz? Eles não estão aqui. Como eles vêm do banco de dados, né, esses valores, eu tenho que fazer a requisição no JavaScript, não aqui. Eu vou lhe mostrar aqui a requisição que eu fiz. Esse valor aqui, ó, register exercise. A primeira coisa que eu estou fazendo nesse arquivo, vou até separar aqui. A primeira coisa que eu estou fazendo é requisitando esses nomes, né, que eu acabei de falar. E aqui eu estou usando, eu estou fazendo a requisição de uma forma não assíncrona, né? Eu vou até abrir um do lado do outro aqui para você ver. Não é esse check user, não. É login. Login mesmo pode ser. Aqui. Estou fazendo a requisição de uma forma não assíncrona. Por enquanto, eu vou deixar essa parte aqui maior para explicar o código. Não, vou dar o coisa e depois eu explico. Basicamente, a gente não está falando, ó, espere aqui, ó, na variável rec, espere essa requisição aqui ser feita. A gente fez isso, né? Nesse caso, não tem como fazer isso porque a gente não está numa função assíncrona. A gente está na própria raiz do código, né? A gente não está dentro de nenhuma função. Então, não tem como a gente usar o await ou assim. Então, o que a gente tem que fazer HTML. Você vai fazer a requisição. Quando você fizer a requisição, né? Quando a requisição terminar, você vai fazer a mesma coisa que tem nesse código. Você vai falar, ó, que a requisição é igual a requisição.json, né? Tá aqui, ó, a mesma coisa que tá. Não é necessariamente a mesma coisa, mas é uma coisa parecida. Aqui a gente está falando que a variável result é igual a requisição.json, e aqui a gente está falando, ó, a requisição que a gente receber vai retornar a requisição.json. E como isso aqui também é uma parada assíncrona, né? Como a gente também está usando a await aqui, a gente fala, ó, quando essa parte do JSON, da função .json terminar também, né? Você vai esperar isso acontecer. Quando terminar, a gente executa essa outra função, né? Nesse caso aqui seria, ó, a variável result é igual a espere isso aqui. Quando isso aqui for feito, vai passar os valores para a variável result, a gente vai poder usar a variável result normalmente. Nesse caso, quando a requisição for feita, a gente vai esperar o JSON terminar. Quando o JSON terminar, a gente vai passar a função lista, e essa lista vai ser o valor que é retornado do banco. Tomara que tenha dado para entender. Eu sei que é meio complexo, mas no async await aqui deve ser bem mais simples de entender. Mas você meio pensa que é basicamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Escrita de uma forma diferente. Mas aí vamos lá. Quando a gente faz a requisição, transforma em JSON, o que a gente faz? A gente pega e fala, ó, as sugestões, né, a variável suggestions, são esse valor aqui, ó, é esse valor HTML que tem o ID Group Input Suggestion, né, que é o mesmo valor que está aqui. Aqui, ó, data list Group Input Suggestion. E a gente está fazendo, para essa lista que retornar, né, os nomes dos tipos musculares que retornarem do banco, para cada um deles, a gente vai criar um objeto HTML do tipo opção, que vai ter o valor desse nome que está vindo do banco. E para cada um deles a gente vai adicionar, né? A gente vai no objeto HTML suggestion e vai botar dentro dele essa opção que a gente criou agora, né? Append options, né? Suggestion append options. Ou seja, se eu vim aqui no HTML, ó, deixa eu dar um especial lá para você ver. Abre um bocado de porra que não dá para entender nada, né? Aqui, ó, data list, e a gente está botando todos os valores nessa data list, olha como fica aqui dentro. Option com valor bíceps, option com valor deltoides, options com valor dorsal, options com valor panturrilha, options com valor peitoral, etc. Né? Eu não vou ficar falando aqui não. Aí quando a gente clica aqui, a gente tem todas essas opções que estão lá no banco, vão aparecer aqui, tá ligado? Todas.
Eu vou lhe mostrar rapidinho aqui. Deixa eu só voltar aí. Depois eu lhe mostro. Ó, digamos que eu vou registrar. Tá vendo aqui todos eita. Todos os exercícios que a gente tem aqui, ó. Bíceps, barra fixa, bíceps, roller. Então, todos esses exercícios vêm pra cá. Vem pra cá assim. Né? Vem só os tipos musculares, né? Aí, digamos que eu não queira nenhum desses tipos musculares. Eu queira adicionar um novo, como eu dei o exemplo da mão. Vamos, sei lá, o próximo grupo muscular vai ser mãos. Eu vou criar aqui, ó, mãos. E o nome desse exercício que eu vou criar é fortalecimento da pegada. Sei lá. Eu só inventei o nome aqui. Registrei. Agora que eu registrei, a gente vai vir aqui em exercícios de novo. E você vai ver que eu criei um grupo muscular novo, né? Eu criei um grupo muscular novo. Agora, quando eu clicar aqui, o próprio grupo muscular tá aqui já, ó. O grupo muscular que eu criei, que agora é mãos, vai estar aqui. E se eu quiser adicionar um novo grupo, um novo exercício nesse grupo muscular, eu posso selecionar ele e vir aqui, ó. Deixa eu pensar. Levantamento de peso, sei lá. Tanto faz. Aí registrei. Eita, deu um erro aqui, ó. Vou ter que consertar isso aqui antes de mandar. Mas o que aconteceria seria o seguinte: ele iria conseguir adicionar, daria para adicionar esse novo exercício na lista, né? Na verdade, deve ser uma coisa bem simples. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ver se eu consigo consertar agora. Register exercise. Aqui, ó. Selecione da tabela treinos qualquer lugar que o tipo for igual ao tipo. E faltou botar aqui, ó. And nome é igual a. Acabei apagando aqui. E o nome é igual ao nome. Vamos lá, deixa eu reiniciar o servidor. Vamos registrar aqui um novo grupo muscular, né? Mãos, levantamento de peso, registrar. Registrei. Agora que eu fiz isso, eu vou tentar registrar um novo. Sei lá, o mesmo que eu fiz antes, né? Portamento de pegada. E agora eu consegui registrar, tá vendo? Antes de eu mandar esse vídeo, eu vou consertar e mandar pro GitHub. Mas aí tá de boa, já consertei. Aí vamos lá. Agora que a gente criou esses dois exercícios, né? Vamos ver se eles realmente existem. A gente abre qualquer aluno aqui, registra um novo e tá aqui, ó. Mãos, levantamento de peso e mãos, fortalecimento de pegada. Os dois coisas que a gente criou. Pronto, aí tem essa parte de registrar usuário, registrar aluno, etc. A gente vai agora para a parte da parte principal, né? Que é o aluno fazer exercício, etc. Aqui a gente vai ter a lista de alunos, né? Com todos os alunos todos os alunos do banco. E também todos os alunos que a gente criar aqui, né? Deixa eu até criar um, só para você ver. Vamos lá, criar. Como eu tô como professor, a parte do tipo aqui não aparece, eu vou entrar como administrador, né? Só para demonstrar. Vamos lá. Novo usuário. Tá aqui, ó. Tipo aluno ou professor, vou deixar aluno mesmo. Aí eu vou falar, ó, quero o aluno Marcos. Marcos arroba Vinícius. Não sei como é que você vai. Vou botar só Marcos. Marcos V. Marcos.v arroba gmail.com. Vou copiar aqui. E assim vai ser senha mesmo. Pronto. Agora que a gente criou o aluno, você vai ver que o próprio aluno está aqui, ó, marcos.v@gmail. Tá aqui o aluno que a gente criou. Mas aí, como administrador ou professor, a gente pode selecionar um desses alunos, né? Ou pesquisar. Eu criei um esquemazinho de pesquisa aqui, que eu vou explicar como é que funciona já já. Tá vendo que a gente pesquisa aqui todos os alunos com J. Aí aparece.
Deixa eu ir para essa página aqui para explicar como é que isso aqui funciona. Vamos lá. Basicamente, não é usuário não, é login. É login. Basicamente, a gente tem aqui, ó. Não, não é login não, é index. Aqui, a gente tem esse valor aluno list. Deixa eu abrir o HTML aqui. Handler page. A gente tem esse aluno list. E o que eu estou fazendo? Eu estou requisitando. Deixa eu só achar a parte aqui. Eu criei essa função setup list aqui. Que eu vou falar nela depois. Por enquanto eu vou procurar a parte da requisição. Aqui, ó. A parte da requisição é essa aqui. Se o usuário estiver logado, né? Se o usuário realmente estiver logado, ele vai fazer o seguinte. Ó, o usuário é igual a interprete esse valor que está no banco, que está no navegador aí, interpreta ele para virar objeto de verdade e ele vai logar o usuário. Vou até mostrar aqui no console como é que fica. Ele manda aqui, ó, objeto, e-mail admin, ID1, senha e tipo admin. Assim, idealmente, né, num aplicativo real, a gente não traria para o navegador a senha do usuário, mas como é só um projetozinho para mostrar para o professor, eu não quis mexer nisso não, só tava com preguiça, só meti aí, tava sem tempo também. A gente loga ele aqui. Aí eu acho que eu fiz essa parte e acabei não usando, ó. Acabei não usando. Se eu for explicar linha por linha, você ignora essa parte aqui, ou apaga, tanto faz. Vou até apagar aqui porque eu não estou usando mesmo. Mas aí vamos lá. A gente. Acabei nem usando porra nenhuma disso aqui, ó. Deixei aí sem querer. Só acabei. A única coisa que eu vou usar é isso aqui. Se o usuário realmente estiver logado, né, para não ter o risco do usuário não estar logado e ele conseguir ver a lista de usuários, pode ser meio problemático, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa, um hacker, ele só chega no nosso projeto, nosso site, abre lá e consegue e-mail de todo mundo facilmente, né? Não, isso é errado. A gente tem que, pelo menos, prevenir isso. Então a gente checa se o usuário está logado. Se o usuário estiver logado, que ele continua, né? Aí basicamente o que a gente está fazendo é o seguinte: como a gente não está em nenhuma função, né? Não tem como ser assíncrono, né? A gente tem que usar o mesmo método que eu falei da outra vez. A gente vai fazer a requisição. Vai esperar a requisição terminar, executar o JSON, a função JSON, esperar a função JSON terminar. Então a gente vai falar, ó, a gente tem essa variável userList aqui, né? Essa variável vai ser igual ao valor que a gente está recebendo do banco. E depois que essa variável for igual ao o valor que a gente recebeu do banco, eu vou executar essa função, setupList. O que essa função faz é o seguinte. Temos outra variável aqui chamada aluno search, que ela fala, ó, essa aluno search é igual a um elemento HTML que está na página que tem o ID aluno search. Deixa eu lhe mostrar aqui qual é o elemento. É isso aqui, ó. A ID aluno search é o input. É basicamente essa parte de escrever aqui. Algo que a gente está falando ó, se a lista que a gente receber do banco não for realmente uma lista, então, ó, deu erro, aconteceu alguma parada que deu erro durante a requisição do servidor. Então você nem continua mais o que você estiver fazendo aí. Se não, né? Se não, ele só ignora e continua o código. A gente fala, ó. A lista filtrada, né? A variável lista filtrada é igual à lista que veio do banco. E eu vou filtrar ela para saber se o e-mail do aluno inclui o que está escrito no input que eu criei ali, né? Aluno search.value. Eu vou filtrar eu vou filtrar a lista que veio do banco de dados, né? Vou filtrar a lista que veio do banco de dados, pesquisando aonde o aluno e o e-mail desse aluno inclui o que está escrito no texto. Então, por exemplo, se eu escrever L, tá vendo? O único usuário que inclui no e-mail dele LE é a Letícia, tá ligado? Aí se eu escrever Julie, tem dois usuários que contém Julie, né? Com o Juliana e o Juliano. E acho que deu para entender.
Mas aí ele vai filtrar a lista. E depois que ele filtrar a lista, a gente vai pegar o elemento da lista, né? Que é esse aqui, ó, classe aluno lista. Vai colocar ele numa variável aqui. Cadê? Aqui, ó. A lista do HTML é igual ao lugar que tem a classe aluno lista. E vai falar, ó. Se, se a quantidade de itens dessa lista que foi filtrada. Eita porra. A quantidade de itens dessa lista que foi filtrada aqui, ó. Se a quantidade de itens que tem nessa lista filtrada for zero, quer dizer, se ela não for zero, né? No caso, se ela for qualquer número menos zero, ele ignora. Manda só um texto vazio. Se não, se ela for zero, ele entra aqui, ó, não encontrado. Ou seja, o valor que está dentro desse elemento aqui, HTML list, né? O elemento HTML que tem a classe aluno list. Se o que a gente escrever não existir na lista, por exemplo, se eu escrever aqui Gabriel, acho que eu não, eu tenho a Gabriela, Fernanda? Eu não tenho nenhum aluno com o e-mail Fernando. Então ele manda aqui, ó, não encontrado. Tá lá, não encontrado. Aí, vamos lá. Essa parte aqui não tem muito a ver com essa parte, que é o seguinte. Quando a gente apaga os valores dessa lista, a gente continua podendo executar ela. Como por exemplo aqui a lista filtrada não tem nenhum valor, no caso da Fernanda aqui, com a lista filtrada não tem nenhum valor, esse for each aqui, né, esse para cada um aqui, não vai executar, porque não tem nenhum valor para executar, então ele vai só ignorar. Mas, por exemplo, como não tem nada escrito, todos eles contêm nada escrito, não tem o que está aqui escrito, né? Então, para cada um dessa lista filtrada, eu vou criar um spam e dizer que o valor que o texto desse spam é o e-mail do aluno, e vou criar uma função para quando esse spam for clicado, que vai salvar quando esse spam aqui, ó, cria o spam. Quando esse spam, vou adicionar um evento nele, que quando ele for clicado, a gente vai salvar no local storage, no valor selected user, a gente vai salvar o valor do aluno que foi clicado. Por exemplo, se eu clicar em Magnólio, ele vai salvar aqui no local storage o objeto do aluno Magnólio, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até fazer assim para exemplificar. Deixa eu abrir o console. Quando eu clicar aqui em Magnólio, olha o que aparece. Eita, ele ainda tá mexendo, porra. Por que está mexendo? Não salvei, não? Aí, agora parou. Quando eu clico aqui, ó, no aluno, ele me mostra aqui o aluno que foi clicado, tá vendo? ID2, tipo aluno, e-mail magnolio@gmail.com, senha. Aí o que a gente tá fazendo? Tá pegando esse objeto do aluno e tá salvando ele no local storage. Deixa eu até lhe mostrar aqui como é o local storage, que eu ainda não mostrei. O local storage, ele é um objeto do navegador, só do navegador, viu? Ele é um objeto do navegador que ele salva valores, e esses valores ficam salvos mesmo se você reiniciar a página. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, Jonas. Let Jonas é igual a... Não, vou fazer aqui. Let idade Jonas é igual a 18 anos. Se eu tentar acessar essa idade Jonas, tá lá, 18. Só que se eu reiniciar a página, você vai ver que idade Jonas não existe mais. Tá vendo? Indefinido. Idade Jonas não existe. Para eu poder salvar esse valor no navegador e eu não. Sempre que eu reiniciar a página, esse valor continuar lá, eu salvo no local storage. Local storage é basicamente um objeto JavaScript que contém todos esses valores, tá vendo?
Aí tem aqui, ó, o valor selected user, o valor user. Aí vamos lá. Vou salvar no local storage. Ponto set item. Não. Set item. Eu vou setar no local storage o valor idade Jonas. O valor 18. Aí se eu pegar aqui, ó, local storage. Ponto get item. Assim funciona aí. Ponto idade Jonas funciona. Mas o ideal é você fazer get item. Get item. Ponto idade Jonas. Você vai ver lá, ele retorna 18. E se eu reiniciar a página, ele continua me retornando 18. Tá vendo? Reiniciar de novo, só para me mostrar aqui a última vez. Idade de 11. É assim que a gente salva os valores no local storage. Tem outra forma de ver também, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é em memory. Não, é em application. Storage. Não, local storage, cadê aqui, ó? Se você vier aqui nessas partezinhas que tem aqui em cima do console, né? Das ferramentas de desenvolvedor, você vai vir aqui procurar essa opção aqui, ó. Application. Se não tiver aqui, tá nessas barrinhas pro lado aqui, você vai procurando aí. E tem aqui, ó, Local Storage. Local Storage. Aí aqui no Local Storage você vai ver os valores que eu salvei, ó. Idade de Jonas 18, user e o valor do usuário que tá logado, selected user, o usuário que eu cliquei aqui agora. Se eu for clicando aqui, você vai ver que o valor ali tá mudando. Tá vendo o ID mudando? Tá, porque eu tô clicando em outros usuários. Mas aí vamos lá. A gente salva esse ID do usuário que a gente tá clicando aqui, né? Deixa eu até voltar ao normal. A gente salvando os valores dele no navegador de novo. E depois de salvar, a gente manda para o navegador para essa página aqui, ó, usuário.html. E essa página, ela basicamente ela vai ler aquela lista de relacionamento e de usuário, todas, e para cada um vai mostrar aqui. No caso, o aluno não tem nenhum exercício feito. Deixa eu abrir aqui a página, usuário. E essa página aqui, eu fiquei meio com preguiça, eu podia ter feito ela de uma forma diferente. Mas essa aqui é basicamente a página que o usuário, o aluno vê, e a página que o professor vê. Só que o professor ele consegue registrar, né, e o aluno ele só vê, né? Aí vamos lá. Digamos que Magnólio fez um exercício, né? Vamos lá registrar um novo treino em Magnólio. A gente clica aqui, ó, seleciona ele, registrar novo treino. Aí ele vem para essa outra página aqui, que é a... Deixa eu tentar lembrar o nome da página. Que é registrar exercício. Acho que é essa página aqui. Nessa página a gente pode escolher o treino, né? Que eu lhe falei que eu fiz esse jeito aqui porque fica mais simples e fica mais simples e funciona do mesmo jeito, né? No caso, o professor ele desenha o treino do aluno do jeito que ele quiser. Mas vamos lá. A gente vai no Magnólio, vamos dizer que ele fez esses exercícios novos que a gente criou aqui, mãos. A gente bota a mão aqui, escolhe a data, né? Pode clicar aqui nesse íconezinho que vai abrir esse paradinho aqui para escolher a data, mas eu vou deixar de hoje mesmo. Ele automaticamente deixa a data de hoje já. Deixa eu lhe mostrar como é que faz isso aqui. Nesse input, esse input de data, que é o input do tipo date, né? Que é data em inglês. Ele tem o ID date e nesse arquivo JavaScript aqui, user.exercise.js, eu estou falando, ó, esse elemento que tem o ID date, o valor dele é uma nova data. E essa nova data, ele pega a nova data que é agora, né? Ou seja, ele automaticamente bota a data 16 de 11 de 2023. Aí, selecionando só para explicar aqui, né? A gente faz como é que funciona para os valores aparecerem aqui. A gente faz a requisição da lista de exercício, faz a parada do JSON, e a gente fala, ó, para todos esses exercícios que vieram na lista, eu quero que você organize em como é o nome? Agora esqueci, ó, porra. Eu quero que você organize essa lista aqui de uma forma de letra, né? A, B, C, agora esqueci o nome dessa porra.
Mas de letra, né? A primeiro, B segundo, C terceiro, etc. Aí, para cada um dessa lista organizada, eu quero que você crie uma opção e adicione essa opção no elemento exercise type. Quero que você adicione essa opção no objeto HTML. Né? Aí é assim que aparecem todas as opções aqui. E aqui é a mesma coisa. Você está vendo que, inclusive, nesse arquivo eu estou usando o fetch, né? A função fetch, a função de requisição, de duas formas diferentes. Aqui da função do jeito com ponto .tem, né? Porque aqui é a parte do código que não é assíncrono, só pode fazer assim. E aqui eu estou usando ele de outra forma, porque aqui eu estou usando ele dentro de uma função. Essa função pode ser assíncrona, né? Essa função aqui é basicamente para quando é a mesma coisa dos outros forms que eu lhe mostrei. Para quando eu clicar em registrar, ele vai fazer todas aquelas paradas, fazer a requisição para essa rota aqui, etc. Se der erro, ele mostra que deu erro, se não, ele manda para outra página. Mas todos foram meio que parecidos com essa aí. Aí, vamos lá. Vamos lá, né? Essa parte do código que eu já lhe expliquei. Você vem aqui, escolhe o exercício, escolhe a data e registra. Agora que você registrou, você vai ver que o exercício aparece aqui já. No dia 16/11/2023, ele fez levantamento de peso e é do tipo mão, né? Do grupo muscular de mãos. Bora registrar outro. Digamos que esse dia seja só de mão, né? Fortalecimento de pegada, tá lá. Os dois que ele fez. Vamos dizer que a gente mudou de dia. Agora a gente está no dia 17. No dia 17 ele vai fazer exercícios de bíceps, né? Fez o bíceps. Aí bora botar outro bíceps, né? 17 aqui. Barra fixa. Vamos botar o último. Só para questão para você entender mesmo. A gente pode registrar os nossos treinos aqui. Vai aparecer a lista de treinos aqui, né? E se eu entrar como esse aluno, olha o que acontece. Eu saí aqui, né? Eu fiz o seguinte, só para você dar uma ajuda aí na nossa vida. Quando você clica aqui no nome do aluno, ele seleciona tudo para você poder copiar simples. Aí bora lá, sair aqui e entrar como aluno. É no login, não. É no index. Na verdade, não. Check user. Lembra disso aqui que eu falei, ó. Se o tipo do usuário for igual a aluno, a gente vai mandar ele para outra página. Tá vendo? Lembra disso aqui? Então vamos logar como aluno, para você ver o que acontece. Quando a gente loga como aluno, a gente entra na mesma página lá do usuário, né? Que o professor pode registrar, só que é diferente. Não tem as opções de registrar. Eu fiquei com preguiça, só copiei a página e tirei as opções, mas eu podia muito bem ter só apagado as opções se o usuário fosse aluno. Mas ficou aí, eu já tô com preguiça de mexer mesmo. Já tô com. Não quero mais mexer nisso, já tá funcionando, né? Mas tá aí. O aluno, ele vê os próprios exercícios aí. E é basicamente isso. O professor, ele pode. Deixa eu logar como administrador de novo. Aí, por exemplo, tá vendo que esse aluno aqui tem esses exercícios, a gente entrar em outro, outros vão ter outros exercícios, né? Se eu registrar aqui um exercício novo, supino, não sei o que. Melo Outlook vai ter esse aqui. O Magnólio vai ter os exercícios dele, como tá certo. É basicamente isso. O resto tá a mesma coisa. Só vou dar uma. De mostrar como é que ficou o site assim inteiro. Deixa eu voltar a parte de login. A parte de login ficou assim. A gente entra. Tem aqui os alunos, né? A lista de alunos. Embaixo tem as opções de registrar. A outra parte de registrar. Quando a gente seleciona um aluno aqui, ó. A página de registrar um novo treino. É basicamente isso aí. Valeu!